Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Lawson, com o David Borg, o Dr. Don Paul Gray e o John Rosenstern. Estamos felizes de poder estar com você aqui hoje. Ao fim do programa de ontem, ou do último programa, o Dr. Gray começou a explicar algo, o nosso tempo acabou e eu pedi que ele continuasse de onde parou no último programa. Bem, estávamos falando sobre o grandioso mover de Deus e como isso impactou nossa nação e outras tantas e o que está acontecendo hoje em dia. E quando olhamos para a nossa nação, parece que estamos quase em um deserto espiritual. Mas olhando para a América do Sul, América Central e a África, vemos que lá estão construindo igrejas muito maiores do que as que temos aqui nos Estados Unidos. Mas quando Donnie volta da América do Sul e ele nos conta: o pastor daquela igreja foi salvo na cruzada que você realizou lá 25 ou 35 anos atrás, e a mesma coisa acontece na África do Sul. O que quero dizer é que Deus está fazendo grandes coisas em outros continentes. Isso me incomoda e incomoda você, isso incomoda a todos. Mas Deus está se movendo pelo mundo em prol de corações famintos, e essa nação precisa voltar a ter fome. Precisamos ter fome dele. E com a situação política que estamos atravessando agora, é melhor nós orarmos muito. Bem, não é só a questão política. As entranhas da espiritualidade da América têm sido expostas. Sim, temos visto o que realmente somos. O pânico veio com a Covid e receio que nem temos visto a maior parte daquilo que vai acontecer à medida em que as coisas avançarem. Mas temos visto em nossa nação, nas últimas 2 décadas, coisas que, se você me falasse 20 anos atrás sobre o que estaríamos discutindo hoje na esfera social e os estilos de vida que surgiram, eu não acreditaria. Eu teria dito, não, a América jamais irá passar por esse caminho, mas já estamos lá e acho que já fomos até além. Hoje em dia temos pais tentando decidir qual vai ser o sexo do filho ou filha deles, independente do que naturalmente são. 5 anos atrás, quem pensaria que estaríamos falando sobre isso? Em outras palavras, os pais estão decidindo se eles têm um menino ou uma menina depois que a criança nasceu, desconsiderando totalmente a anatomia física da criança. E isso, você sabe, eu acho muito difícil aceitar que nós chegamos a tal nível de falta de entendimento. Eu acredito que os problemas que estão sobre essa nação hoje, a culpa pode ser colocada na igreja. Sim, eu concordo. Ainda tenho esperança de que essa igreja na América agora tenha a oportunidade de se levantar. Mas para isso acontecer, ela vai ter que deixar para trás seu apego à prosperidade pessoal e começar a prosperar espiritualmente, se apegando às coisas de Deus. Isso é arrependimento. A igreja precisa se arrepender do caminho errado que está trilhando. Mas as 2 denominações que balançaram esse mundo nos séculos 30, 40, 50 foram a Assembleia de Deus e a Igreja de Deus. Nos anos 60 e 70 também. É verdade. O Senhor nos ajudou nos anos 80 a ver um número fenomenal de pessoas sendo salvas através da televisão, das cruzadas no mundo inteiro. Íamos para lugares e muitas vezes os missionários diziam: você está perdendo seu tempo aqui, eles não vão te aceitar. E eu tive uma experiência dessa, eu perguntava por quê? E eles diziam: você é do Sul, um pregador do Sul, eles nunca vão aceitar. E todas as vezes que aceitavam, o lugar ficava cheio de 50 mil pessoas e os olhos deles ficavam arregalados. Eu lembro, na Costa do Marfim, estavam tentando comprar um terreno para construir igrejas ali por vários anos, e a Costa do Marfim não queria vender para eles nenhum lote, não queria dar para eles nem nada. E aí fizemos uma cruzada lá
e quando acabou nosso culto, nos levaram para a capital que estavam construindo na época e o presidente perguntou: nos diga o que podemos fazer para você, qualquer coisa. E o coração dele tinha sido tocado na cruzada e por aí vai. Aí então eu disse: os missionários da Assembleia de Deus precisam de lotes aqui para construir igreja. E ele perguntou: quanto eles querem? Eles não pagaram nada, ele deu de graça para eles. Nossa, Saíram dali balançando a cabeça, dizendo: nós não entendemos. Mas a resposta é simples: o problema é o pecado, não importa onde é seja. verdade. E a solução é Jesus Com Cristo. certeza. Essa é a solução. Você não vê Paulo pregando uma mensagem diferente em lugares diferentes aonde ele ia. Ele pregava Jesus Cristo e ele crucificado. Nós pregamos Cristo e ele crucificado. Eu escutei o C.M. Moore dizer que o que está destruindo essas duas denominações são as pessoas, o dinheiro e a educação. E nós precisamos de pessoas, porque é claro que queremos converter as pessoas, mas se você negociar princípios para atrair pessoas, e é isso que estamos verdade. fazendo, vamos nos perder. E se fizermos a mesma coisa para conseguir dinheiro, vamos nos perder. A educação substituindo o Espírito de Deus, e olha, Deus não gosta de ninguém que continue na ignorância, mas a educação não é a resposta. O Sim, poder do Espírito Santo é a resposta. amém, é E a verdade. única resposta. Eu vi isso acontecer e quase destruiu essas denominações, entendeu? E eu não digo isso com alegria, mas com o coração partido, porque nós não temos outra luz, entendeu? Não existe outra luz. Deixe-me apresentar essa ideia. Posso dizer que nas últimas semanas, nos últimos meses, vimos quão rápido o mundo parou por causa da pandemia do Covid-19. Países mundo afora, 2/3 dos países implementaram o distanciamento social, economias pararam, o produto interno daquilo que o mundo estava produzindo foi cortado em mais da metade durante os 3 primeiros meses. Tão rápido quanto isso aconteceu, todos embarcaram e fizeram o que precisava ser feito. Isso aconteceu no mundo todo. Pense quão rápido seria, com o poder de Deus se movendo, quão rápido Deus poderia tocar esse mundo com o evangelho de Jesus Cristo. Verdade, Quando verdade. o Espírito dele se move, nada pode pará-lo. Não tem teto, não tem portas no fundo, não tem paredes que possam impedi-lo. Creio que vamos seguir adiante no tempo dele. John, o Senhor falou ao meu coração e disse que aonde esse sinal de televisão chegar, Isso em mesmo. qualquer lugar do mundo, ele disse: o meu espírito vai com ele. E eu Sim. creio que veremos uma colheita, creio sim. Porque Sim. quando o inimigo vier como um dilúvio, Deus vai nos proteger. E alguém disse que a pronúncia correta daquilo é: quando o inimigo vier como um dilúvio, vírgula, nós vamos arrebentar com ele. Louvado seja Deus. Eu acredito que o Senhor nos disse que vai salvar as pessoas, encher cristãos com o Espírito, curar os enfermos, quebrar os cativeiros das trevas e abençoar Sim. pessoas como nunca Aleluia. antes. Eu creio que vai acontecer, já está Amém. acontecendo. Sim, eu creio nisso também. Nós estamos vendo agora, nesse programa aqui de televisão, especialmente o nosso primeiro programa, temos visto um mover do Espírito Amém. Santo de maneira Sim. maior do que já vimos em muito tempo. Sim. E está crescendo. Amém. É o que me deixa maravilhado. Está crescendo. E creio que vai chegar a um ponto onde vai ser difícil até de atender os telefones, com Aleluia, as glória. pessoas aceitando a Jesus. A propósito, recebi telefonemas de pessoas sobre o culto do último domingo. Disseram que o avivamento aconteceu em seus lares. Disseram que a unção foi muito forte através da televisão. Sim, você está certo, já está acontecendo. E à medida em que oramos e buscamos ao Senhor aqui no Centro Familiar de Adoração e aqui nos estúdios, você está certo, a unção de Deus e a palavra de Deus estão transformando vidas. É verdade, e só vai aumentar. E precisa aumentar. Aumentar muito mais, Sim, além de qualquer coisa que podemos pensar ou pedir. sim, abundantemente mais. Quando Deus faz algo, quando ele pegou o barco de Pedro e João emprestado, olha, ele termina de ensinar e entrega o barco para eles, nós vemos como foi bom. Ele passou para eles
mas passou um barco cheio, Sim, até aleluia. que ele quase afundou. Foi o que Aleluia. Pedro disse. Glória a Deus. E ele teve que Sim. pegar o barco de João, e encheu ele também. E creio que o Senhor vai encher alguns barcos. Glória Sim, a Deus. amém. O mover Aleluia, chegou. aleluia. Glória a Deus. O mover Aleluia, chegou. vai encher as Eu creio que igrejas. vai acontecer. Eu creio que vamos Sim. ver. E creio Sim, que vamos em ver nome mais de rápido do Jesus. que imaginamos. Sim, sim, aleluia. Com certeza precisamos disso. Precisamos muito. Com certeza. Pode ler o versículo 33. Suas pernas de ferro, seus pés, parte de ferro e parte de O barro. Espírito Santo mostra esses reinos de sucesso com a representação de metais preciosos, ferro e barro. Tu viste, até que uma pedra foi cortada sem mãos, a qual golpeou a imagem sobre os pés que eram de ferro e barro, e os quebrou em pedaços. A pedra é o Senhor Jesus Cristo e representa a sua segunda vinda. Não o arrebatamento, mas a segunda vinda. Sem mãos é uma expressão enfatizando a falta de todos os instrumentos humanos, sendo apenas um ato de Deus. Isso destrói a crença que diz que o cristianismo vai dominar o mundo com o evangelho, conquistando toda a humanidade. Isso vai acontecer, mas na era do reino milenar, Sim, é verdade. não nessa era. O Sim. cristianismo bíblico vai acabar cobrindo toda a terra, mas só na segunda vinda, como esse versículo diz. Se possível, irmão Swaggart, eu gostaria de voltar um pouco nos versículos 32 e 33. Repare nos metais preciosos que se tornam parte ferro e parte barro. Aquilo que era superior em valor se tornando menos, menos e menos. Sei que estamos sem tempo, talvez possamos retomar após o intervalo. Mas aí existe alguma indicação que revela o oposto do que as pessoas dizem, que o homem está se aperfeiçoando e evoluindo, ou seja, a moral do homem está declinando e ficando pior? Você está correto. Vamos para o intervalo e voltamos já. Todo crente deveria estudar a palavra de Deus. Dirigido por Deus e com muita sabedoria, o irmão Swaggart reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por James Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. John, eu quero que você repita o que você falou sobre a depreciação. Sim, começa com a cabeça, que era de ouro fino, e vemos um declínio no que diz respeito à qualidade dos metais preciosos, que finalmente se tornam apenas ferro misturado ao barro. E eu estava questionando a ideia de que nessa passagem há indicação do oposto, ou seja, de que o homem não necessariamente está se aperfeiçoando para algo moralmente melhor, na verdade ele está piorando. Lauren abordou isso no outro programa essa semana, discutindo a ideia de que o que temos visto na sociedade, as pessoas nem sonhavam que pudesse acontecer 20 anos atrás e acontece hoje. Se levarmos em conta 100 anos atrás, as pessoas jamais sonhariam com isso que está acontecendo, no que tange aos estilos de vida alternativos, e não sabemos nem o que dizer sobre bebês que nascem e depois vão escolher se é menino ou menina, a criança pode ser o que quiser. Nós aceitamos tantos pensamentos imorais É verdade, que eles é agora mesmo. se tornaram comuns. Olha, vocês visitam outras igrejas, eu só venho aqui para o Centro Familiar de Adoração. Mas o que vocês veem nas igrejas que vocês visitam, qualquer um de vocês? Bem, a maioria das igrejas que venho ministrando são igrejas que começaram pregando a mensagem da cruz ou de pessoas que têm estabelecido a mensagem da cruz. Portanto, eu não vejo muito da atmosfera que outros pastores presenciam, mas ouço falar sobre isso. Muito diz respeito ao universo das igrejas neoliberais, onde os encontros sociais são mais importantes que o mover do Espírito Santo, abordam muito pouco os dons do Espírito Santo. Isso acontece até em algumas igrejas pentecostais. Mas existem exceções. Essa não é a regra. Tem exceções sim. E talvez nas igrejas menores ou com membros mais velhos que ouviram falar do Pentecostes e entendem o conceito das Escrituras, esses ainda existem.
mas estão desaparecendo são em número cada vez menor. E você, David, o que você vê nas igrejas que visita? Infelizmente, descobri que muitas igrejas denominacionais, Assembleias de Deus, Igrejas de Deus, elas não intentam. O Espírito de Deus não está se movendo muito nesses lugares. As igrejas às quais temos ido, acho que Lauren vai se identificar com isso, elas foram geradas pela mensagem da cruz, surgiram desse ministério. Nós percebemos que há um mover maior do Espírito de Deus por causa da mensagem que estão pregando. Mas eu posso dizer o mesmo que o Lauren disse, nas igrejas que temos ido, que se identificam com a verdade da mensagem da cruz, existe um mover maior do Espírito de Deus. Então você não tem muito contato com outras igrejas. Não, não tenho. O nosso contato é com poucas igrejas denominacionais. Em algumas poucas igrejas tradicionais da Assembleia de Deus, Igreja de Deus, talvez até escutem a mensagem, até haja interesse, eles nos chamam, mas você percebe uma dramática diferença em relação a essas e outras que eu estava falando a respeito quanto ao mover do Espírito. Existem muitas pessoas que vêm da Assembleia de Deus para ver vocês? Sim, não são muitas, mas existem algumas sim. Isso é bom. Mais uma vez, a televisão atravessa todas as barreiras denominacionais. Exatamente. Então, tem pessoas de diversas igrejas assistindo que muitas vezes participam. Mas existe uma igreja específica, acho que o David vai concordar comigo nisso, que são as Assembleias Bereanas, em Wichita, no Kansas. Toda vez que eu vou lá, eu fico muito empolgado com a adoração. Muitas vezes, quase que você nem tem a chance de pregar a palavra. Isso já ocorreu inúmeras vezes. Eu estava lá alguns meses atrás e os dons do Espírito, sim, os dons do Espírito estavam em ação. O pastor dá liberdade. A adoração está alinhada com a palavra de Deus. É um lugar lindo, incrível para adorar a Deus. Se eu morasse em Wichita, no Kansas, essa seria minha igreja. Mas ela foi gerada por um homem que ouviu a mensagem da cruz através do programa de rádio. E a vida dele estava destruída. Ele aprendeu a viver para Deus e hoje ele está erguendo essa igreja lá. E Lauren, ele já era um pregador? Sim, ele era. Mas o problema era, como você já disse antes, se você não sabe como viver para Deus, para ter uma vida vitoriosa, você pode trabalhar, se esforçar, ser honesto, mas não vai estar apto. Se me permite usar esse termo, não vai viver de acordo com as expectativas. E era isso que estava acontecendo com ele. Na verdade, um dia o filho dele foi até ele. O nome dele é Pastor Jim. Acho que ele não se importa se eu falar seu nome. Seu filho disse, pai, o irmão Swaggart está no rádio. E ele começou a ouvir. E, rapidamente, ele começou a discernir os conceitos que estavam sendo pregados, porque a vida dele era resultado de não seguir aqueles conceitos. Ele estava na obra desde jovem, mas foi para o mundo porque não conseguia viver para Deus. Entretanto, quando ouviu a mensagem da cruz e Cristo crucificado, colocando sua fé em Cristo na cruz para obter uma santificação progressiva, e isso transformou a vida dele. Eu conheço ele há... E isso aconteceu há quanto tempo atrás? Você quer dizer quanto a... Do dia que ele ouviu até o dia que ele passou a viver? Eu acho que não foi mais que um ano. Sim, não demorou muito. Ele começou quase que de imediato um estudo bíblico. Então começou uma pequena igreja que Donnie conheceu. Enquanto ele ainda estava nessa igreja, o prédio era alugado. Ele perguntou às pessoas como se sentiram quando Donnie os visitou pela primeira vez. E daí eles se mudaram para um outro local, compraram um terreno. E desde então, eles construíram uma igreja totalmente nova. A primeira igreja deles, não a principal, mas a menor, a primeira que compraram, foi destinado aos jovens. E eles agora acabaram de pagar a reconstrução. Que bom. E estão se preparando para derrubar as portas e aumentar o espaço e construir mais, porque já foi projetada com capacidade para expandir. Mas há um mover do Espírito Santo em ação. Os homens e toda a equipe pregam a mensagem da cruz. Eles ensinam, declaram de modo bem claro, os fundamentos para o crescimento espiritual. Eles têm uma classe de novos convertidos. Estão estudando Romanos 7, do seu livro de estudos. Essas são algumas das coisas que eles começaram a fazer.
Será que deixei de falar alguma coisa? Não, você está certíssimo. Veja só, todos nós que já estivemos lá, dizemos que é um lugar maravilhoso para ir. E não tem ninguém lá querendo se exibir, não tem um espírito religioso, não tem um espírito competitivo. As pessoas adoram a Deus, o pastor e a equipe estão em sintonia com os músicos. E, irmão Swagger, é assim que uma igreja deve operar. Então, eu estou tentando lembrar agora. Eu acho que tenho ido lá há uns 10 anos. E, mais uma vez, nós temos uma estação de rádio em É Wichita. verdade. E não foi a rede Sun Life, foi uma estação de rádio. Ou seja, foi antes da rede Sun Life de televisão chegar. Irmão Swagger, a questão é a mensagem. O fundamento da mensagem é que gera isso. É verdade. A liberdade e o mover do Espírito de Deus, isso é muito evidente naquele lugar. Irmão Swagger, as evidências não estão apenas nas igrejas às quais temos ido, mas nas dezenas de milhares de contatos que o ministério tem recebido, de pessoas de diferentes modos viventes e classes sociais, inúmeras denominações e outras igrejas, entraram em contato com o ministério via e-mail ou telefonema, compartilhando o que têm vivido. As neoliberais da Palavra da Fé e igrejas do G12 e tantas outras, e como elas não tinham encontrado satisfação nenhuma antes. Mas como David disse, a mensagem da cruz é que deu entendimento e a vitória a elas. Então o ID, pelas ondas de rádio, TV e internet, tem realmente um impacto enorme na igreja, em todas as partes do mundo. Eles não se sentem ameaçados. Quando o programa começa a passar e o espírito começa a se mover, eles são recipientes dele. Sim, as pessoas Então, recebem. eles podem não mostrar certa emoção, alguns mostram, outros não. Isso não é tão importante assim. Mas muitos deles que passaram a vida na igreja não sentem a presença de Deus faz anos, É verdade. literalmente anos. E quando eles sentem a presença de Deus, eu sei que recebemos os e-mails e nós lemos, quando eles sentem a presença de Deus, é como se fossem salvos outra vez, não é? Nasceram de novo, mais uma vez. Exatamente. Glória a Deus por isso. E, Dr. Gray, você está mais afiliado a denominações do que nós, não é? Isso aí. Veja bem, eu não tenho ido a nenhuma das igrejas da cruz, exceto as nossas daqui. Então eu não sei quantas igrejas que eles falaram. As igrejas em que estive eram Assembleias de Deus e ainda são Assembleias de Deus. E quando falamos sobre o que Deus está fazendo ali, ainda existem algumas que estão no espírito do avivamento, com o espírito do evangelismo, oração e adoração. Elas estão crescendo e Deus está fazendo uma obra ali. Acho que muitas estão se inclinando, não apenas se inclinando, mas buscando fortemente o modelo do neoliberalismo. Alguns anos atrás, quando renunciei à minha igreja, antes de atravessarmos o oceano para uma obra missionária em Bruxelas, eu visitei uma igreja que tinha ouvido falar, não era longe de onde eu morava naquela época. E quando eu entrei no lobby, haviam 2 ou 3 pessoas ali. O culto já tinha começado. Eu encontrei as portas para entrar no santuário, entrei e estava totalmente escuro. Foi a primeira vez que entrei numa igreja e estava totalmente escuro. Desde então, já estive em outras 2. Mas posso te dizer, irmão Swagger, que foi um choque para mim. Dona e eu ficamos ali, na entrada do santuário, e não enxergávamos nada. Então o homem passou e disse, posso te ajudar? Eu disse, Senhor, eu não consigo ver nada. Onde estão as pessoas? Eu conseguia ver mais ou menos onde estavam a plataforma e o pregador, mas não conseguia ver os assentos. Ele disse, pega no meu braço e vou te conduzir. Ele me levou até uma cadeira. Mas eu esperei na fila, no final, e depois descobri que aquela igreja era especialista em tatuagens. Tatuagens? Dona e eu chamamos de Igreja das Tatuagens. E eu disse, Senhor, Mas qual era o propósito se disso? eu voltar aqui, por favor, me chute. Não me deixe voltar nessa igreja. Bem, a ideia deles era que desejavam celebrar aquilo. Então, No todas as próximo pessoas... programa você vai continuar falando disso, viu? Quero ouvir você mais não vai sobre querer isso. ouvir mais.
Mas não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Obrigada por ter assistido o programa Estudo na Palavra.